A paz do Senhor Jesus, querida e abençoada aluna. É uma honra estar com você, mais uma aula, aonde nós estamos caminhando para a terceira aula de soteriologia bíblica, ou seja, estamos trabalhando dentro do corpo dorsal doutrinário da Bíblia Sagrada, onde nós estamos aprendendo um pouco mais aí sobre a doutrina da salvação. E é de extrema importância ter você aqui conosco mais uma aula. Quero fazer uma oração para já iniciarmos então a nossa aula. Amém? Vamos orar juntas? Se você puder parar agora o que você está fazendo. E neste momento eu vou aproveitar e fazer uma oração apresentando todas as mulheres brasileiras e do mundo, mas principalmente as mulheres brasileiras que estão passando por tantas situações, né? Eu acho que nunca se ouviu falar tanto no feminicídio como nós temos ouvido agora. Eu peço a você que ore, eu peço a você que se posicione, peço a você que tome para si também, porque a dor da outra também é a nossa dor. Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, Jesus querido, Deus maravilhoso, nós estamos na sua presença e diante da tua face, para te clamar, para te buscar, Senhor, na beleza da tua santidade. Meu Deus, eu quero te louvar, te honrar com a minha vida, te agradecer por tudo que o Senhor tem feito sobre a minha vida, sobre a vida também desta irmã que está aí, Senhor, nesta aula, que vai participar, Deus, desta aula de uma forma gloriosa, aonde o teu nome, Senhor, vai ser glorificado sobre a vida dela. Abre a mente da tua filha para o entendimento e a compreensão da tua palavra com clareza. Espírito Santo, dê o discernimento espiritual. Também peço ao Senhor, Pai, visita as mulheres, Senhor, do nosso país. Meu Deus, que tem enfrentado, Senhor, tanta violência, tantas situações. Peço ao Senhor, Pai, dê o escape. Paralisa, Senhor, as obras de Satanás. Paralisa, Senhor, a obra do opressor, do maligno, Senhor, do malfeitor, do homem sanguinário, cujo veneno de víbora está debaixo da vossa língua, cuja espada está desembainhada para matar. Meu Deus, conceda livramento, aonde tiver agora neste momento uma mulher apanhando, uma mulher sendo oprimida, uma mulher sendo estrupada, uma criança, Senhor, sendo oprimida, apanhando, sendo estrupada, Senhor, eu peço ao Senhor, visita, Senhor, neste momento, guarda, livra, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, aleluia, peleja pelo teu povo nessa terra, peleja, Senhor, por essa tua filha, salva, Senhor, liberta, em nome do teu filho amado Jesus Cristo, amém. Amém, minha irmã. Então eu peço a você que não deixe de orar, não deixe de orar por essas outras mulheres que têm passado tantas situações adversas nas vossas vidas. Oremos, não vamos deixar de orar umas pelas outras, porque foi para isso que o Senhor nos chamou. Amém? Irmãs, conforme o combinado, a semana passada eu coloquei o link do vídeo da aula do pastor Juliano Fraga, né, onde as irmãs tiveram acesso e puderam então assistir um pouco da aula onde ele fala sobre a salvação, o conceito de salvação dentro de uma teologia aplicada na corrente arminiana, tá certo? Hoje nós vamos falar sobre a doutrina da salvação ainda, e dentro do calvinismo versus arminianismo. Não é para brigar, não é para discutir, é para a gente aprender, para a gente se aprofundar no conhecimento. E eu quero já começar lendo a palavra aqui em João, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, no capítulo de número 3, João, capítulo 3. João 3, é muito conhecido, mas é bom abrir a Bíblia, né? João 3:16, que diz assim, minhas irmãs, a palavra de Deus. Olha lá. Vamos ler? Diz assim, olha, porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Em algumas traduções, porque Deus amou o mundo de tal maneira, né, que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.
tá certo? Então vamos avançando no nossos conteúdos. Vocês têm os material aí que eu mandei já para vocês, coloquei no nosso grupo de fórum teológico. Bom, essas duas teologias, tanto a calvinista quanto a arminiana, são teologias protestantes. O calvinismo e o arminianismo representam as duas principais linhas de pensamentos teológico dentro do protestantismo. Porque, minhas irmãs, nós somos cristãs protestantes. Lembra que no século XVI, Deus levantou um homem chamado Martinho Lutero, aonde ele viu muitas irregularidades e ele estava no momento vendo muitas situações, muita indulgência, né? As pessoas pagavam-se por um lugarzinho no céu, entre outras coisas, né? Aberrações. E aí ele lê a palavra de Deus lá em Romanos e ele vê que a salvação é pela fé, né? E aí ele vai colocar lá as 96 teses lá na porta do templo de Wittenberg, né? Na Alemanha. E aí ele vai protestar e diante dessa situação, a partir dele surge então o protestantismo, que somos nós, né? Nós saímos dessa ramificação da Igreja Católica Apostólica Romana, tá? E Deus nos levantou através aí desse homem de Deus chamado Martinho Lutero, tá? Então vamos lá. Essas duas linhas, tanto o calvinismo como o arminianismo, representam as duas linhas principais dentro do protestantismo teológico. A discussão em torno do assunto dura por séculos, né? Arminianismo e calvinismo, mas tem sido atenuada nos últimos tempos, visto que esses dois grupos, arminianismo e calvinismo, né, são menos radicais do que antes, porque antes eram muito mais radicais. Hoje, um arminiano já, né, senta-se com muito mais clareza, com muito mais educação, assim esperamos, né, para conversar, por exemplo, com um calvinista, e assim vice-versa, né? E é bom falar que existem outras vertentes teológicas, né, mais equilibradas de ambos os lados, né? Por outro lado, minhas irmãs, muitos evangélicos nem sabem qual linha doutrinária estão seguindo. Por isso é importante nós esclarecermos nessa aula da doutrina da salvação, que é a aula de soteriologia, terceira aula de soteriologia. É importante esclarecermos isso, não é verdade? Porque tem irmãs que talvez está aqui dentro da nossa sala teológica que não sabe qual linha. Eu sou cristã, eu sou evangélica, eu sirvo a Deus, eu sou pentecostal. Amém. Ótimo, perfeito. A irmã está certa, a irmã não está errada. Mas é importante você, minha querida aluna, saber qual é a linha teológica que você segue, que a tua igreja prega. E no nosso caso, a Igreja Assembleia de Deus Ministério do Belém, nós somos pentecostais e nossa igreja, né, prega e nos ensina concernente à linha arminiana, né? Nós vamos aprender isso aqui nesta noite, nesta aula. Mas é importante ressaltar que quem segue a linha calvinista, por exemplo, os presbiterianos, algumas batistas, né? Eles não estão errados. É uma linha, uma vertente teológica, tá certo? Tem base também bíblica, onde eles defendem o seu ponto de vista e devem ser respeitados, assim como nós, arminianos, tá? Agora, vamos lá. Os grandes representantes dessas duas teologias. Quem são esses homens que representam essas duas correntes teológicas, né? Tanto a arminiana quanto o calvinismo. Então vamos lá. Tem o João Calvino e o Jacob Armínio, né? Já deu para ver pelo sobrenome, né? Calvínio, João Calvino e Jacob Armínio, né? Então vamos lá. Quem são eles? Olha lá, quem são eles? João Calvino nasceu aí em 1509, né? E
viveu aí um período até 1564. Ele foi um teólogo francês, fundador da Igreja Calvinista e defensor da predestinação, da teologia da predestinação. Quem foi Jacob Armínio? Ele nasceu no ano de 1560 e sobreviveu aí até 1609. Quem foi Jacob Armínio? Ele foi um teólogo holandês que refutou o calvinismo. Ele refutou a teologia que João Calvino ele defendia, inspirado no pensamento de Agostinho, enfatizando o livre-arbítrio. Então, João Calvino defendia a predestinação. Por outro lado, Jacob Armínio defendia o livre-arbítrio. Tá? Então, vamos lá. Então, essas duas teologias, né, que faz parte da nossa vida, né, irmãs? Essas duas correntes, uma defende a predestinação, que são os calvinistas, e a outra defende, então, o livre-arbítrio, que são os arminianos, que no caso somos nós, tá bom? Vamos lá, então, avançando. Vamos observar. Estou no slide de número 5. Embora vamos tentar aqui explanar essas duas correntes teológicas sem julgamento, porque não é a minha intenção julgar aqui, mas torna-se necessário nós esclarecermos que nossa visão arminiana, com muito respeito, né, aos que pensam diferente. Então, assim, eu não vou julgar, eu não vou ficar debatendo, mas cabe aqui, com muito respeito, a gente esclarecer que a nossa visão, ela é uma visão arminiana. Eu acredito que eu seja aí arminiana, tá? Bom, mas com muito respeito, vamos falar dessas duas correntes teológicas, tanto o calvinismo quanto o arminianismo, tá certo? Agora, como entender, vamos pensar juntas, irmãs, como entender a salvação, né? Como compreender a salvação dentro desse ponto de vista doutrinário, teológico, dentro dessas duas vertentes teológicas, né? Vamos compreender um pouco aí sobre a doutrina da salvação pelas perspectivas calvinista e arminiana, tá bom? Então vamos lá, avançando, slide de número 7. Olha lá, deixa eu só diminuir aqui um pouquinho para ficar mais fácil para mim. Quem são os que creem para a salvação? Há uma pergunta. Quem são os que creem, né, para a salvação? 1 Pedro, capítulo 1, versículo 12, diz assim: eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam o quê? Multiplicada. Nós lemos aqui em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 12. Então, assim, vamos pensar. A questão doutrinária aqui em questão, né, e que está em discussão, é o tema da salvação da humanidade. Se Jesus morreu, né, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, está lá em João capítulo 3, versículo 16, que é o que nós lemos, então quem são os que creem? Né? Quem são os que creem? Existem duas possibilidades, né? A primeira, eleição pela predestinação, e a segunda, escolha pelo livre-arbítrio. E aí? Nós fomos escolhidos pela predestinação de Deus, né? Ou nós tivemos aí o livre-arbítrio para escolhermos se vamos aceitar a graça ou não, né? Então vamos lá. Falando da eleição pela predestinação, os que creem são escolhidos por Deus. Então, assim, para os calvinistas, porque eles defendem a predestinação. Então, os calvinistas defendem a predestinação. Então, para os calvinistas, a eleição dos salvos já foi predestinada por Deus, sem a participação da pessoa. Então, para eles, para os calvinistas, eles defendem, dentro da predestinação, que a graça é
irresistível, né? Não precisa ter a participação da pessoa, né? É que somente crê segundo a permissão divina. Ou seja, eles entendem assim, eles defendem que a pessoa já foi predestinada para crer em Jesus e ponto. Não dependeu dela. Dependeu só e unicamente de Cristo, de Deus. Ponto. Do Espírito Santo e ponto. A pessoa não teve participação nessa questão aí, tá? Já os arminianos, nós, né, que somos arminianos, cremos que, concernente à salvação, cremos que existe a voluntariedade. Como assim, irmã Priscila? Para os arminianos, Deus sabe, claro, quem está salvo. Deus já sabe disso, né? Na presciência dele já sabe. Mas a salvação, ela está disponível a todas as pessoas, que são livres para aceitar ou para não aceitar. Entenderam, irmãs? Então, os calvinistas defendem a predestinação e eles dizem que não precisa de livre-arbítrio. Não, Deus que escolhe e a pessoa crê. Ponto, não dependeu do ser humano. Os arminianos entendem que o Senhor já está predestinado, sim. Ele já sabe que vai ser salvo. Só que ele deixa em aberto. Quem quiser que venha. Quem quiser receber, receba. Ou seja, para os arminianos, né, Jesus morreu para todos, né, não foi só para um grupo de pessoas. E a partir disso, a pessoa tem o livre-arbítrio em aceitar a Cristo. Então tá aí livre para quem quiser aceitar, receber o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tá certo? Então, para os arminianos, para nós arminiano é isso. Então, assim, parte do livre-arbítrio, é a pessoa quem escolhe. Então, vocês conseguem entender? Os calvinistas defendem que não, que não entra livre-arbítrio nessa questão da salvação. É algo especificamente de Deus. É Deus quem escolhe, Deus que predestina. Já os arminianos entendem que a pessoa tem livre-arbítrio para escolher se quer ou não essa graça, se quer ou não aceitar Jesus como Salvador. Entendeu, irmãs? Ponto. Mas, vamos lá. Se você crê que os salvos, né, são predestinados por Deus, então está seguindo uma linha calvinista. Então, se você crê que os salvos foram predestinados por Deus, você está seguindo a linha calvinista. Mas se você crê que todos são livres para aceitar, né, ou não a salvação, logo você está seguindo a linha arminiana, tá? Então, os calvinistas acreditam na predestinação. Os arminianos acreditam no livre-arbítrio, ou seja, a pessoa pode escolher ou não aceitar a Jesus. Mas, mediante a essas duas linhas teológicas, uma coisa é clara para as duas linhas. Jesus morreu para todos. Eu acredito. Vai ter calvinista que vai falar, não, ela está falando besteira. Mas eu acredito. Você crê também? Jesus morreu para todos. E aí eu vou defender, né, o que eu acredito. Arminianismo. Mas vamos lá. Avançando, irmãs. Slide de número 10. Existe semelhanças e diferenças aí entre o calvinismo e o arminianismo. Mas vamos lá. Romanos capítulo 8, versículo 29 e 30 diz assim: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Olha lá, tá? Os calvinistas gostam deste versículo, mas nós arminianos também gostamos. Aleluia. Mas vamos lá. Agora, semelhanças e diferenças ainda dentro deste ponto do que estamos falando do calvinismo e arminianismo, vamos lá. Os textos bíblicos da carta de Romanos, é uma das principais bases para discutir este assunto. A palavra original para predestinação no texto bíblico é prodizo,
né? Que significa, é uma palavra grega, né? Que significa pré-ordenar ou predeterminar. O mesmo termo, ele é usado em Atos, no capítulo 2, versículo 23, e também em Atos, capítulo 4, versículo 28, para falar sobre os desígnios de Deus através da vida de Jesus. E em 1 Coríntios, no capítulo 1, do versículo 6 ao versículo 8, para explicar a sua eterna sabedoria, podendo também ser traduzida por presciência, predestinação, presciência. Mas a interpretação se diz respeito à salvação da humanidade, havendo consenso de que Deus tem um propósito eterno de salvação para a humanidade. Contudo, a discussão é e se abrange, né, todas as pessoas ou somente aos eleitos. Então, os calvinistas vão usar esse texto, esses textos que eu falei aqui, para dizer, né, que então tá certo, Deus, nós somos predestinados, então não tem participação do ser humano aí nessa questão da salvação, porque é Deus que escolhe, é Deus que predestina, não precisa de livre-arbítrio. Por outro lado, o arminianismo vai defender este texto e vai dizer não, mas dentro dessa questão, né, dentro deste termo, deste vocábulo grego, essa palavra ela está se referindo aí à presciência de Deus, mas não necessariamente aí que o ser humano não tenha participação nessa questão de escolha. Então, o arminianismo vai defender aí o livre-arbítrio, tá certo? Mas vamos lá. Ainda dentro deste tema, principal semelhança entre o calvinismo e arminianismo. Falando agora sobre a soberania de Deus. Ambos os grupos, tanto os calvinistas quanto os arminianismo, né, o arminianismo, acreditam na soberania de Deus sobre todas as coisas para a salvação da humanidade. A questão aqui não está em Deus, e sim na humanidade, sobre quem serão, né, os salvos. Bom, calvinistas dizem que Deus é soberano para salvar ou não, né? Quem ele escolher. Já os arminianos pregam que a soberania divina abrange seu amor, dando aí a liberdade de escolha. E aí, você está se encaixando em alguma? Hein, minha irmã? Está se encaixando na corrente teológica arminiano, né? Ou calvinismo? E aí? Vamos pensar, né? Vamos ouvir esta aula, vamos ler e vamos pensar, tá bom? Olha lá, avançando. Deixa eu avançar com vocês. Deixa eu mudar para o slide 13. Principais diferenças entre o calvinismo e o arminianismo. Primeiro, predestinação. Para o calvinismo, quando a pessoa crê, na verdade está seguindo o propósito da eleição de Deus, né? Então, assim, para o calvinismo, a pessoa creu, ela está seguindo o propósito, né, da eleição de Deus para a sua vida, trazendo a salvação. E somente os escolhidos ou predestinados serão salvos. Agora, já o livre-arbítrio, né? Predestinação, calvinismo. Livre-arbítrio, arminianismo. Para o arminianismo, a questão do livre-arbítrio, Deus predestinou todas as coisas para a salvação, em seu propósito para o mundo todo, mas sabe quem o aceitará e dá aí a liberdade do ser humano de aceitar e ser salvo aí em Cristo, tá? E aí entra essa questão da defesa aí do livre-arbítrio. Agora, observe, tanto os calvinistas como os arminianos acreditam que Deus ele é soberano e que a humanidade ela é pecadora. Então, tanto os calvinistas quanto os arminianos acreditam na soberania de Deus e entendem também que a humanidade ela é pecadora. Mas a diferença é quanto à doutrina da salvação, pois o calvinismo ensina a predestinação dos eleitos. Já o arminianismo, ele ensina, né, essa corrente teológica arminiana diz que é preciso crer e aceitar para ser salvo, ou seja, livre-arbítrio,
tá certo? Agora, se você acredita que a pessoa precisa aceitar Jesus conscientemente para ser salvo, então você está seguindo aí uma linha arminiana. Mas se você acredita que aqueles que aceitam, na verdade, são conduzidos pela predestinação, pois são escolhidos de Deus, você está de acordo com a linha calvinista, tá? Fato é que Deus tem o plano aí para a salvação, tá certo? Agora vamos lá. Vou falar sobre os 5 pontos do calvinismo e os 5 pontos do arminianismo. Então, 5 pontos do calvinismo e os 5 pontos do arminianismo, tá? Eu quero, vamos ver aqui, né? Efésios 5, né? E 11, que diz assim: nos predestinou para ele para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da tua vontade. Efésios 1, versículo 5 e versículo 11. Agora o versículo 11. Nele digo, do qual fomos também herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Observemos de novo. Aqui em Efésios, o apóstolo, ele fala para os efésios, no início da carta, que Deus tem um propósito salvador para eles. Mas Paulo estaria aqui se referindo somente aos efésios, somente aos cristãos, ou a todas as pessoas que viriam a crer em Cristo Jesus? E aí? Na mesma carta, né, essa carta para os efésios, o tema da salvação se torna a fonte de compreensão do protestantismo, né? Efésios capítulo 2, versículo 8, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, do ponto de vista, ou do ponto de divergência aqui entre o calvinismo e o arminianismo, é a explicação sobre a atuação da graça que salva, tá certo? Bom, talvez inspirado aqui por Martinho Lutero, que baseou a sua reforma em 5 pontos, conhecido como as 5 solas, né? O teólogo João Calvino estipulou 5 teses essenciais de sua doutrina, que por vez foram refutadas uma a uma, né? Ou um a um, por Armínio, né? Embora Armínio não tenha literalmente escrito exatamente assim, posteriormente ou depois, né, a sua morte, os seus seguidores condensaram seu pensamento em 5 pontos, contrapondo aí a doutrina calvinista, tá certo? Eu amo teologia, gente, teologia é top demais, né? Eu amo teologia, o estudo da palavra de Deus. E aí, quando entra dentro dessas questões, dessas correntes teológicas, que não são heresia, mas que são fundamentadas na palavra, meu Deus, é maravilhoso. É muito bom, é muito gostoso de estudar. Eu amo, amo, amo. Espero que você também ame, tá bom? Então vamos avançar aqui. Agora no slide 17. Os 5 pontos do calvinismo. Vamos lá. Eu vou falar agora sobre o sistema teológico defendido por João Calvino. Primeiro, ele defende, a teologia calvinista, defende a depravação total, onde eles falam, todos nascem totalmente depravados, incapazes de escolher o bem em questões espirituais. Segundo ponto, eles defendem a eleição incondicional, certo? Deus já predestinou os eleitos, que serão salvos para a eternidade, ou seja, já está predestinado e acabou. Deus predestinou uns para salvação e outros para perdição, acabou. É isso. Terceiro ponto que eles defendem, expiação limitada. Jesus Cristo morreu na cruz para pagar o preço do resgate, somente pelos eleitos. É isso que os calvinistas defendem. Tá? Quarto ponto, graça irresistível, ou seja, a graça de Deus é irresistível para os eleitos, isto é, o Espírito Santo acaba convencendo, infundindo a fé salvadora neles, ou seja, graça irresistível. E o quinto ponto que os calvinistas, através de Calvino, defendem é a perseverança dos santos.
todos os eleitos, ou seja, todos os eleitos vão perseverar na fé até o fim e chegar ao céu. Nenhum perderá a salvação, tá certo? Não quer dizer, igual muitos explicam aí, acaba errando, né? Uma vez salvo, salvo para sempre, a pessoa pode ir pro mundo, pintar, bordar, fazer o que quer. Não, eles defendem que os eleitos não caem da fé, entendeu? É isso que eles defendem. Então, repetindo aqui, de forma mais resumida, os 5 pontos que os calvinistas defendem aí através de Calvino: depravação total, eleição condicional, expiação limitada, graça irresistível e perseverança dos santos. Tudo bem? Esses são os 5 pontos que os calvinistas aí defendem. Agora vamos para os 5 pontos que os arminianistas defendem através aí dos estudos de Armínio, tá? Sistema teológico formulado por Jacob Armínio. Primeiro, Armínio, os arminianos, que somos nós, aí, se não a maioria, defende o livre-arbítrio. Ou seja, todos, embora sejam pecadores, são livres para aceitar ou recusar a salvação de Deus. Segundo ponto, que os arminianistas defendem: eleição condicional. A eleição acontece mediante a fé em Cristo. E a predestinação significa a presciência de Deus. Terceiro ponto que os arminianos defendem: expiação ilimitada. Cristo morreu por todos, sem distinção, e não somente pelos eleitos. Quarto ponto que os arminianos defendem: graça resistível. Ou seja, os homens podem sim, por conta do livre-arbítrio, resistir à graça de Deus e não serem salvos. Tá certo? E o quinto ponto que os arminianos defendem é decair da graça. Os salvos podem perder a salvação caso não perseverem na fé até o fim. Agora, repetindo de forma resumida, os 5 pontos que os arminianos defendem. Os 5 pontos aí. Primeiro, livre-arbítrio. Segundo, eleição condicional. Terceiro, expiação limitada. Quarto, graça resistível. E quinto, decair da graça. Lembrando, repetindo, terceiro, expiação ilimitada, porque quem defende a expiação limitada são os calvinistas, tá certo? Tudo bem, irmãs, até aqui? Então vamos lá. Comparando aí agora os 5 pontos, calvinismo versus arminiano. Enquanto o calvinismo defende a depravação total, o arminianismo defende o livre-arbítrio. Enquanto o calvinismo defende eleição incondicional, o arminianismo defende eleição condicional. Enquanto o calvinismo defende expiação limitada, o arminianismo defende a expiação ilimitada. Enquanto o calvinismo defende graça irresistível, o arminianismo defende graça resistível. Enquanto o calvinismo defende perseverança dos santos, o arminianismo defende decair da graça. Estes são 5 pontos de cada um dessas correntes teológicas. 5 pontos do calvinismo e 5 pontos do arminianismo. Tá certo, minhas irmãs? Então vamos lá, estamos caminhando para o final. Fato é que nós somos e fomos salvos pela graça. A salvação não é meritória. Os 5 pontos calvinistas se resumem na compreensão de que a salvação depende não somente de Deus, tão somente de Deus, não depende de mim, de você e de nenhum ser humano. Então, os 5 pontos calvinistas se resume nessa compreensão de que a salvação depende tão somente de Deus e não do ser humano, de forma alguma. A pessoa será conduzida à salvação pela graça se estiver predestinada por Deus para isso e por isso irá perseverar até o fim. E já os 5 pontos do arminianismo se resume no pensamento de que a graça divina está disponível a todos que são chamados pelo Espírito Santo ao arrependimento. Então, de forma voluntária, podem aceitar ou não a salvação, mas se não permanecerem fiéis até o fim, perde a salvação. Então, os 5 pontos do arminianismo se resumem nesse pensamento de que a graça divina está disponível aí para todos. E que se esse crente que já é salvo, se de repente esse crente falar não quero mais,
ele pode vir cair da graça e perder, infelizmente, a sua salvação, né? Agora, o que nós precisamos saber, né? Tanto dentro da corrente calvinista e da corrente arminianista, é que o propósito de Deus é a salvação, tá certo? A salvação. Concluindo, então, esta aula de hoje, eu quero deixar para sua meditação Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10, que diz: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo, porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito aí da salvação. Que Deus te abençoe, que o Senhor te guarde, te guie, guarde esse estudo no teu coração e na tua alma, porque é de muita valia dentro dos nossos estudos teológicos. Eu espero ter contribuído aí com a sua vida, tá certo? Que Deus permaneça te abençoando. Fica com Deus e até uma próxima aí, em nome de Jesus. Tá bom, minhas irmãs? Deus abençoe.